Bhagavad Gita, capítulo 13, versos 8 ao 12. Amani Twam Adam Vitwam Ahimsa Kishantira Javam Acharyo Pasanam Shaucham Stharyam Matma Vinigrahak Indriyarteshu Varyagyam Anahankara Evacha Janma Mirtyu Jara Vyadi Dunkha Dosha Nudarshanam Asaktirana Vivashvanga Putradara Grihadishu Nityam Cha Samashi Tatwam Ishtanishto Papatishu Mayi Cha Nanya Yogena Bhaktira Vyavisharini Vivikta Desha Sevitwam Aratir Yana Samsadi Adhyatma Gyana Nityatwam Tatwa Gyanartha Darshanam Etash Gyana Iti Proktam Agyanam Yad Ato Nyatha. Vamos com a tradução em português. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que todo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Mais uma vez, Prabhu. Só a tradução, por favor. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento. É algo diferente, e algo diferente disto é ignorância. Namastê, Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti, 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 Swaha, Hari Om. Muito bem, muito obrigado, Andréia, pela excelente leitura. Obrigado, Tulasi, pela condução da Sala dos Mantras, no caminho dos mantras, né, no auspicioso caminho dos mantras. Ai. Agora eu acho que eu entrei numa
enrascada aí, hein? Eu tô numa situação complicadinha aí, hein? Mas vamos lá, vamos devagarinho, a gente desenrola, né? Devagarinho a gente desenrola. Olha só, quer ver? Aqui, Krishna está, não é, falando do ponto de vista dele, o que ele entende como conhecimento. Qual é a opinião dele sobre conhecimento? Vamos supor que a Bhakti Vrindavani fosse estilistas de moda. Vamos supor que ela fosse uma estilista de moda. Vamos imaginar isso daí. E aí, a Vrindavani vai dar a opinião dela sobre beleza na hora de vestir. É a opinião de um profissional. Então, o que a gente faz? A gente vai ouvir um profissional. Vamos supor, não é, que a Devi fosse técnico de futebol e ele, inclusive, ela tivesse títulos, né? Assim, tivesse ganhado títulos. Então, ela vai falar a opinião dela sobre o jogo tal. É um técnico de futebol renomado, dando a opinião. Então, o que a gente faz? A gente ouve. Agora, aqui nós temos uma pessoa que está se apresentando, e os sábios corroboram isso como sendo verdadeiro, que está se apresentando como sendo a suprema personalidade de Deus, a pessoa Deus. Então, essa pessoa está afirmando o que ela entende sobre conhecimentos. Então, a gente vai fazer o quê? Vai ouvir e ponderar para ver qual é a congruência dessas afirmações. Porque não é assim, não é que uma pessoa fala que é Deus, ou que alguém diz que a Deus falou comigo. Tá, e ele disse o quê? Disse isso, isso e isso. Bom, agora nós vamos ponderar para saber se isso é coerente ou não. Porque alguém que fala conhecimentos a partir de uma dimensão Deus, por exemplo, a gente vai respeitar, vamos ouvir com empatia, com respeito, com gentileza, com educação, com amor. Entretanto, a nós resta a ponderação, porque senão muita gente pode falar o que quer em nome de Deus. Tem gente até que se declara que eu sou o fulano de Deus. Tem aí os taus da vida, né? Pedro de Deus, Antônio de Deus, João de Deus, e fala em nome de Deus. Tem o Jim Jones, eu não sei se vocês conhecem a história do Jim Jones, né? Ele levou 900 pessoas para uma comunidade rural na Guiana Francesa e pediu que todos tomassem uma bebida e tinha cianureto. Segundo ele, era a ordem de Deus. Todos tomaram e faleceram. 900 pessoas. Então, quer dizer, é assim, então, que qualquer um vem e fala que está falando com Deus e Deus diz isso e você não tem o direito de ponderar ou procurar saber a consistência disso daí? Religião, para vocês não caírem aí em qualquer história, vocês têm que levar em consideração o seguinte, ó, religião é 20% ritual, orações, 80% bom senso e coerência. Quando estiver fugindo daí, fiquem atentos. Vocês podem estar simplesmente entrando numa, sabe, num campo, se for ingênuo, tudo bem. Mas se for perigoso, você pode colocar em risco a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Tem que ter cuidado. Tá? Então, agora, aqui nós estamos ponderando as palavras de Krishna para saber se procedem ou não. Tem algumas coisas aqui que se a gente tem que, sabe, assim, olhar isso com uma certa calma, porque tem certas orientações aqui que são, aparentemente, que elas, pelo menos de forma prática, nos parecem ser bastante, vamos dizer assim, chocantes. Inclusive, dependendo de como é que isso entra na nossa cabeça, pode ser até perigoso. Por exemplo, aqui está dizendo que ok, velhice, devoção constante, aqui. Doenças são condições desfavoráveis. Desapego, ok? Está livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Agora, como é que fica isso daí diante de uma assembleia de mães totalmente devotadas ao seu lar, aos seus filhos, aos seus esposos? O que vocês vão fazer com isso aí? Vai agora renunciar a tudo? Vocês vão ficar desapegadas?
vai jogar todo mundo na lata do lixo, apesar de que tem certos maridos que até dá vontade de fazer. Mas isso daí é particular, abafa o caso. Não é disso que a gente está falando. Com o marido dá para fazer, mas com o filho, aí já não dá. A gente não vai fazer isso. Não tem como fazer. Mas aqui está dizendo, ó, olha lá, está livre de enredamentos. Enredamentos, o que você entende por enredamentos? Amor. Quer um enredamento mais forte do que o amor? Quem que consegue quebrar as cordas do amor? Decreto da polícia, decreto do governo, separação de Estado, né? Um vai morar no Afeganistão, outro vai morar no sul do Uruguai, e isso interrompe o fluxo de amor? A minha filha, por exemplo, mora em Dubai. De repente, vocês têm filhos que moram fora do país. E isso é o suficiente para interromper o fluxo de amor, de enredamentos? É uma corda que estica. Como é que você vai escapar disso daí? Se a pessoa sai daqui e vai lá para o Alasca, a corda estica e vai até lá. E você continua o seu amor pela pessoa no Alasca. Não tem como romper o enredamento do amor. Mas aqui está sendo dito isso daí. E aí, como é que faz? Como é que fica esse mistério? A gente vai seguir essa orientação de que maneira? Como é que a gente encaixa? Como é que a gente entende, racionaliza? Como é que a gente aplica o bom senso em cima dessas informações aqui? Tá? Então, são várias informações. A gente vai ficar repetindo esse verso aqui durante o decorrer da semana, porque aqui tem muita informação que tem que ser bem contextualizada. Eu vou contextualizar essa, que eu já abri, não vou deixar isso aberto, vou fechar, tá? Para que a gente possa ter uma paz em relação a isso daí. Tá? Vamos supor, eu amo a minha filha e amo meu filho. E não tem a menor chance de eu me desligar deles. Tá? Pode ser o próprio Krishna diante de mim falando, Devananda, você tem que se desligar. Desenreda, desgruda. Não vai ser possível. Não por decisão da minha cabeça, mas porque o amor tem regras diferentes dos decretos. Então não tem como eu me desligar. Então, o que nós entendemos como renúncia? O que significa renúncia? Renúncia significa você pegar uma coisa e dar para outra pessoa? Isso é renúncia? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente vá no Banco do Brasil, vou dar um exemplo que eu já dei essa metáfora antes. A gente vai no Banco do Brasil. Está cheio de gente lá fazendo operações financeiras. Nós entramos no banco, tá? Você entra no banco e diz assim, senhoras e senhores, declaro que vocês devem parar tudo o que estão fazendo porque esse banco é meu e eu não autorizo ninguém a mexer no dinheiro aqui. Onde é que você vai parar? No hospício. Certo? Aí chega lá no hospício, o pessoal te dá um remedinho, você se acalma e você fala assim, tudo bem, vai, foi besteira minha, bobagem, foi só um surto, eu já estou bem, tá tranquilo. Aí o pessoal te libera. Daí você volta lá no mesmo banco e diz, gente, eu tomei uma decisão, tá liberado. Eu permito que vocês mexam nas contas, façam o que vocês quiserem, eu renuncio a tudo. Pronto, você volta para o hospício de novo. Como que você vai renunciar a uma coisa que não te pertence? Como que você vai declarar propriedade sobre algo que não te pertence? Você nem pode declarar propriedade sobre algo que você não te pertence, nem tampouco você pode declarar renúncia sobre algo que não te pertence. Então, como é que você vai renunciar a seus filhos, já que eles não te pertencem? E como é que você vai declarar propriedade sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre o seu lar, já que eles não te pertencem, em última instância? Então, como é que se faz a prática da renúncia nesse contexto? Simplesmente reconheça que tudo pertence já ao Supremo. Isso já está... O fato de você reconhecer que tudo pertence ao Supremo permite com que você desfrute do objeto, que é de propriedade do Supremo. Por exemplo, você vai ao Banco do Brasil e você reconhece que aquelas propriedades que estão ali, que o dinheiro que está ali pertence ao governo, pertence aos acionistas do banco. Entretanto, você tem o direito de mexer na máquina, de fazer operações financeiras, e por conta disso você não vai para a prisão. Porque você reconhece a propriedade.
E automaticamente o reconhecimento da propriedade também é o reconhecimento de que você está renunciando o falso direito de admitir propriedade sobre aquilo. Entende? Então, quando você, por exemplo, sabe, olha para os seus filhos, olha para o seu marido, seu lar, e você compreende, você admite que tudo aquilo é propriedade do Supremo e que tudo deve ser feito como uma relação de reciprocidade com o proprietário supremo, automaticamente você se enquadra dentro da legalidade. Isso é renúncia, automaticamente. Se eu entro no supermercado, eu encho o carrinho de produtos. Ora, aqueles produtos não são meus, pertencem ao supermercado, mas eu estou coletando todos eles. Se a minha intenção é passar pelo caixa e demonstrar o meu reconhecimento de propriedade sobre aquilo, eu posso ir para casa e eu ainda vou ser convidado a voltar novamente. Eles vão dizer, por favor, volte sempre. Nós gostamos muito de você. Mas se eu pretendo sair pelas portas dos fundos, aí eu estou admitindo, eu estou declarando propriedade sobre uma propriedade que pertence a outro e estou cometendo crime. Isso vai gerar um conflito. Ok? Então, veja bem, não estar enredado em relação a filhos é admitir que eles são propriedades do Senhor Supremo e não isolá-lo da operação. Você, quando você pensa, esse é o meu filho, e você se apega a ponto de se sentir absolutamente controlador desse fator, você está declarando ser proprietária de uma propriedade que não te pertence. Você coloca em risco o objeto do seu enredamento. Então, esse excesso de zelo tem uma história de uma vaca que o bebê nasceu e ela era tão apegada ao bebê, que normalmente é assim, as vacas, assim que o bebê nasce, elas lambem, né, colhem a placenta, elas comem, porque a placenta, ela, ela atrai predadores, né? Então, para proteger o bebê, os animais normalmente comem as placentas, porque isso elimina a possibilidade de vir predadores e atacar o filhote. Então, a vaca, normalmente, ela fica lambendo o bebê depois que a placenta é eliminada, digerida, a vaca fica lambendo para tirar os restinhos de resíduos que ficaram no bebê por conta da questão biológica do processo da evolução natural, proteção dos predadores. Entretanto, essa vaca específica estava um pouco piradinha. Então ela ficou lambendo o bezerrinho e a ponto de machucar. E o bezerro ficou infeccionado e morreu. Então esse excesso de lamber pode colocar em risco. Então, o que significa isso novamente, Devananda? Significa que você vai olhar o seu lar, que você deve olhar o seu marido, seu esposo, sua esposa, seus filhos, como partes integrantes da propriedade do Senhor Supremo. E nesse ponto, como você está sendo honesto, não há risco de você desfrutar da felicidade de estar com eles. O que você não deve fazer é isolar o Senhor Supremo da sua operação, porque quando você faz isso, é ilegal. E por ser ilegal, tem repercussões. Então, aqui, quando Krishna, se o problema de apego for um problema, então ele é o maior problema. Porque Krishna é extremamente apegado aos seus devotos, por amor, a ponto de que o amor de seus devotos o controla. Ele não consegue viver sem os seus devotos. Inclusive, onde está Krishna, ao redor dele tem uma multidão de devotos. Ele não consegue esse enredamento, qual ele menciona aqui, é o egocentrismo, é o egoísmo, é a ilegalidade. E não declarar, como é que é? Ninguém é o centro do universo, assim é melhor o prazer.
Entende? Aqui a crítica é ao egocentrismo. Esse enredamento egocêntrico que ele está mencionando aqui. Tá? Em absoluto, ele está dizendo aqui: abandona teus filhos, abandona teu lar, abandona a tua família, abandona a fonte daquilo que te dá prazer e simplesmente fique comigo. Você simplesmente não ia conseguir só isso, nada mais. Sem ressentimentos, só isso. É uma proposta que não procede do ponto de vista da interpretação que você fizer. Tá bom? Então, para encerrar aqui a minha fala, lembrem-se sempre que o amor é inclusivista. Ele não é separatista. Em última instância, toda a pressão psicológica, filosófica de Krishna é no sentido de ser incluído. Que ele é a pessoa que não está sendo incluída na operação. E não é justo do ponto de vista dele. E esse egocentrismo é que tem que ser superado. Tá? Então, o enredamento egocêntrico, enredamento por amor, o enredamento por amor, ele é benéfico. Nós somos enredadas umas às outras aqui na sala dos mantras por amor. E nós não temos interesse em nos desenredar, porque isso nos faz bem. Isso nos nutre, nos fortalece, nos evolui. Então, por que nós haveríamos de nos... Entende? Então, o amor, ele é produtivo, e ele é necessário, e ele é fundamental. Não há necessidade de pensar nesse sentido. Apenas o que é necessário fazer, compreender que tudo está relacionado com a pessoa suprema e incluí-lo no processo de amor. Quando você inclui essa pessoa, tudo se torna seu. Automaticamente. Isso é a maior renúncia. Reconhecer o direito de propriedade. Ok? Faz sentido? Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que foi falado aqui, em relação ao que vocês ouviram, não tem problema, é só escrever. Pode escrever para mim, pode escrever para Devi, pode escrever para Tulasi, para Vrindavani, sabe, para Swamini. Em breve nós teremos mais professores disponíveis. E as perguntas que vocês tiverem não vai ficar sem respostas. Inclusive se houver dúvidas no sentido crítico. Não tem problema nenhum. É só fazer a crítica de maneira com uma certa elegância, né? Com uma certa gentileza, com uma certa educação intelectual, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Críticas são bem-vindas. Elas só precisam ser apresentadas de maneira elegante, só isso. Tá? Então, se houver críticas, se houver perguntas, nenhuma pergunta deve ficar sem respostas. Então, não tenha receio de fazer perguntas. Ainda que você possa sentir que essa pergunta seja muito ingênua, não tem problema. Nós não vamos tratar você como uma pessoa ingênua. Nós vamos olhar a pergunta com respeito. Se for uma pergunta simples, será respondida de maneira simples. Se for uma pergunta complexa, será respondida de forma complexa. Mas ninguém deve sair sem perguntas, com dúvidas. Tá? A não ser que queira. Aí é opcional. Mas a sala está aberta, né, para esse propósito aí, tá bem? Muito bem. Então, eu vou pedir para... vou finalizar aqui, tá? Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Om, Shanti, Namaste, Om Tat Sat, Hare Krishna.